Gosta. Vamos a um assunto que o professor Vila gosta. Javier Milei, professor. Opa! O grande, esse aí mesmo, professor. O senhor sabe que ele é o primeiro governante de uma linhagem dos que odeiam o capitalismo. Ele é um anarcocapitalista no poder, professor. Mas ele odeia o capitalismo assim, para o país, para a nação, para as pessoas. Agora, no bolso dele, parece que o dinheiro é sempre bem-vindo. Ele agora está respondendo aí por uma investigação federal por fraude com criptomoedas. Argentina, Javier Milei concedeu uma entrevista ao canal TN para se defender do escândalo das criptomoedas. Horas depois, vazou nas redes sociais um vídeo não editado do programa, onde o principal assessor de Milei, Santiago Caputo, interrompe o diálogo para evitar que o presidente continue falando, diante do risco de se comprometer judicialmente. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. A Justiça Federal da Argentina iniciou uma investigação sobre o presidente Milei em meio a alegações de que ele teria cometido crimes ao lançar uma criptomoeda que desmoronou poucas horas depois da introdução no mercado. O professor, nessa entrevista ele disse uma coisa assim bem estranha. Ele disse: eu divulguei, mas eu não propaguei a mensagem da criptomoeda. Explique aí, professor. Isso. Ontem, inclusive, eu estava procurando rápido agora aqui, mas o jornal Página 12 de Buenos Aires sempre tem uma primeira página brilhante. A de ontem, eu vi a de hoje aqui, mas a de ontem é excelente sobre a questão, justamente, Libra, chama-se essa criptomoeda. E a capa é nota 10, como de hábito. Mas a questão toda é que ele fez propaganda dessa criptomoeda. Ele depois, 5 horas depois, ele retirou o vídeo, disse que não tinha sido bem informado, mas deu um prejuízo. Alguns não têm os números fechados, mas em torno de 250 milhões de dólares de prejuízo. Aí ele tentou explicar, quem vai no cassino sabe que pode perder ou ganhar, né? O que o cassino tem a ver com a criptomoeda, tem a questão da participação, supostamente, de acordo com a imprensa argentina, de assessores do presidente nesse episódio, e a oposição, isso caiu do céu, porque a oposição estava contra a parede. A oposição hoje é muito frágil lá, não porque o governo é maravilhoso do Milei, é que não tem alternativa, tem a Cristina Kirchner, que está mais queimada, né? E tem, provavelmente, alguns jovens políticos peronistas, mas que ela impede que tenha ascensão, que possa superá-la e ser candidato por uma próxima eleição. Então, é um escândalo. O prejuízo dado em questão de horas, porque colapsou a moeda. Eu gosto dessa expressão, quer dizer, a moeda estava lá e depois colapsou, e os prejuízos fabulosos. Então, é uma situação muito grave. Alguns falam que tem de ser crime de responsabilidade para os padrões argentinos, que é diferente do que é o nosso, da Constituição e da legislação argentina, mas mostra que a irresponsabilidade do presidente da República. Ele não está para ser garoto propaganda de nenhuma criptomoeda, e ele disse que a criptomoeda ia ser uma revolução para a economia argentina. Quer dizer, ele colocou a figura de presidente da República no empreendimento privado, que em seguida colapsou, quer dizer, deu um prejuízo de cerca de 250 milhões de dólares. Então, agora vai haver certamente uma discussão. Alguns falam, será que é possível fazer o juízo político, como eles chamam lá ou não? Mas há um desgaste muito grande e ninguém sabe onde isso vai terminar, né? E há até a possibilidade de que esse escândalo traga dor de cabeça para ele dos Estados Unidos, porque pessoas na América perderam dinheiro com essa divulgação do Milei, Franci. Justamente, Amadeu, o Milei, ele usa aquele discurso de que não sabia, não tinha conhecimento sobre a criptomoeda, apenas fez uma divulgação, mas ele tem que entender que ele não é um qualquer, ele é o presidente da República, tanto que o Milei, ele está num cenário tão complicado,
ele já não tem ali a maioria no Congresso Nacional, porque ele tem ali um acordo com o partido do Macri, que garante a ele uma governabilidade, mas o partido a qual ele foi eleito não tem ali grandes espaços no Congresso Nacional. E a gente vê que a situação dele começa a se complicar ainda mais quando o jornal Clarim divulgou agora há pouco uma entrevista com o Macri, que é um dos grandes líderes de um partido que dá sustentação ao Javier Milei. E o que o Macri diz nessa entrevista, ele pede uma investigação séria e, além disso, diz que o Javier Milei é um presidente descuidado e que tem ali figuras ao redor dele. Mal rodeado. Mal rodeado. Então, ele precisa do partido do Macri, dessa governabilidade. Sem esse apoio, fica difícil para o Milei. Então, eu vejo sim uma possibilidade, inclusive, de um impeachment, caso realmente aí o Macri e todo o partido abandonem o barco. Se eles deixarem o barco do Milei, complica. Mas, Ari, ele disse, eu não propaguei, eu só divulguei. Olha, como o nosso tempo está corrido, né? A gente tem aqui que chamar o intervalo e voltar para as despedidas. Vou ser lacônico. Trambiqueiro. Marta! Amadeu, ele tem sim que ser responsabilizado, como o Francis colocou, uma figura pública. E não só uma figura pública, é um presidente de um país, o representante de um Estado. Tem sim que ser punido e responsabilizado pelos atos, porque foi altamente irresponsável com a população que escolheu ele, na verdade, que ele governa. Quer dizer, irresponsável assim, é o mínimo. É o sendo bonzinho, né, professor? Exatamente, porque nunca ocorreu, eu nunca vi nenhum presidente, é que ele faz cada coisa, ele quebra com toda aquela estrutura tradicional e de respeito que tem a presidência da República, né? Basta ver tudo que ele fez, o número de viagens aos Estados Unidos, receber prêmios de entidades que ninguém conhece e por aí vai, né? Agora ele passou dos limites. E para o Macri, que estava sendo colocado contra a parede do seu partido, o PROLA, a proposta republicana lá, para ele também permite ele respirar politicamente. A possibilidade de um juízo político, portanto, de um inquérito e até de um impeachment do presidente começa a ser colocado. E novas denúncias devem surgir e a relação desses assessores próximos a ele, que se eles ganharam ou não dinheiro nessa criação dessa criptomoeda e nessas horas em que o presidente fez a propaganda, ele disse que não, mas fez, e depois resolveu retirar o vídeo do ar. Então, muita gente está pesquisando e certamente ele está no momento político mais difícil do seu governo. Criado, olha como é a vida, por ele próprio. E o professor, me lembrei agora do Sarney, é preciso seguir a liturgia do cargo, né? O Milei, as favas com as liturgias. Olha só.